e falamos, é claro, sobre os impactos, né, das tarifas e a decisão do governo federal, que na terça-feira deve anunciar, e se não fizer, pelo menos até o final da semana, certamente já fará, um decreto a partir do presidente Lula com a resposta em reciprocidade às tarifas do Trump. Eu vou começar com a sua especialidade, que é olhar ali para os hermanos argentinos e uruguais, mas comecemos com o Milei, esse posto avançado do trumpismo de caixa baixa. E a pergunta que eu te faço é, como é que está pegando aí na Argentina essa decisão do Trump sobre o Brasil? Porque no efeito colateral, na ordem do dia, isso pode também respingar na Argentina, não necessariamente num tarifaço porque é aliado de Trump, mas nas relações econômicas que o Brasil pode redirecionar, recalibrar e prejudicar algum tipo de parceria mais forte com o Brasil. Como é que a gente pode falar a respeito disso, Rogério? Olha, na verdade, essa guerra comercial do Trump contra vários blocos, vários países, na Argentina, a versão oficialista, a versão do governo é que o Milei, pelo prestígio que ele tem junto ao Trump, a Argentina acaba sendo menos penalizada. Essa é, digamos, a primeira camada da narrativa do Milei, né? Inclusive, eles chegaram ao ponto de dizer, na época, no início do ano, quando quando o Trump começou a disparar, né, os tarifaços contra os outros países, disse que, olha, o Brasil só recebeu 10% porque pode prejudicar a Argentina. Eles disseram isso. Uhum. O próprio Milei falava isso, enfim, publicava muita coisa sobre isso. Nesse momento específico agora, não tá tendo tanto. Claro que existe uma cobertura dos meios, obviamente. O Lula acabou de passar lá, né? Teve uma visita rápida, mas muito impactante na Argentina, tanto pela questão do Mercosul quanto pela visita que ele fez a Cristina Kirchner. Mas a verdade é que a Argentina está numa situação em que a principal preocupação é realmente a política e a economia interna. Então, eles estão cobrindo esse ataque do Trump dos Estados Unidos ao Brasil, mas realmente eles estão mais mergulhados na bomba relógio, que é a economia argentina e toda a tensão política que isso gera. Então, nesse momento, eles estão realmente mais preocupados com as questões internas deles, né? Você me mandou uma imagem aqui, eu estou subindo ela agora, está na tela para a gente, Rogério, a respeito da situação econômica e a percepção pública na Argentina. 15,5% da sociedade considera normal, 17% considera boa, 67,5% considera um aspecto negativo de má administração da situação econômica. Olha, números drásticos e agravados aí para você que lute para o Milei, né? Isso é um Clarim, que é um meio que apoia o governo Milei, ainda que não oficialmente, mas apoia ele em tudo, especialmente nas medidas econômicas. O Clarim faz de tudo para proteger as medidas econômicas, porque, inclusive, o Grupo Clarim, tal qual como a Globo no Brasil, enfim, tem ramificações em vários setores da economia, exatamente os setores da economia monopólicos que estão sendo beneficiados pelas políticas neoliberais, ultra-neoliberais do Milei. Então, eles tratam de proteger o programa econômico do Milei. Só que eles também não querem perder totalmente sua credibilidade e esconder uma pesquisa como essa, que inclusive é da Atlas Intel, né, da enquestadora, né, do Instituto Brasileiro, que faz pesquisa na América Latina toda. E o curioso dessa pesquisa é que o Clarim publicou inicialmente com um dado errado. Eles tinham colocado que a percepção boa, né, buena, estava em 34%. E os outros dois números, esses que estão aí na tela. E o Milei viu isso, né? O povo do Milei viu e disse: o Clarim, que absurdo. Publicaram uma pesquisa com um gráfico que tem mais de 100% de somatório. Aí o Clarim se retificou e disse: verdade, nós erramos. A avaliação boa não é 34%, é 17%.
ficou um negócio constrangedor. É tipo quando você pede para o professor a reavaliar sua nota e ele corta pela metade, né? Então, É. Eu só foi não bem estou isso. concordando com esses 6 aqui, você tem razão, era 3,5, eu errei. Ai, que dureza. Ô, Rogério, e aí como é que o Milei recebeu essa aí, hein? Olha, ele está num daqueles momentos extremamente sensíveis, para não dizer outra coisa, para dizer que ele. Eu vou até falar que está meio em surto, está à beira de um surto, um brote psicótico, como eles falam lá na Argentina, porque ele está vendo a economia a ponto de explodir, ele está perdendo muito apoio entre os governadores, que até pouco tempo atrás, digamos, não, mesmo os que não apoiavam ele, tratava de não fazer uma oposição pública, uma oposição aberta, e agora ele praticamente só enfrentava a oposição do Axel Kicillof, né, da província de Buenos Aires, a maior província, que tem mais ou menos 40% da população, e agora os outros governadores que estão sufocados pelas medidas econômicas do Milei, não só as medidas de política econômica, mas também os repasses que o Estado argentino, a nação argentina deveria passar às províncias. O Milei está cortando, está dando jeito de atrasar, de não repassar. A província de Buenos Aires, perdão, sofre com isso desde o primeiro dia, mas as outras províncias também estão sofrendo muito com isso. E os governadores viram que, olha, não dá para a gente ficar a reboque desse cara completamente, então começaram a se articular, pressionando os seus deputados, cada província, cada governador de província pressionando os seus deputados para que impeça novas barbaridades na política econômica e garanta uma série de medidas que possa dar respiro para as províncias, né? O Milei faz a propaganda o tempo todo de que tem o superávit, tem o superávit, tem o superávit, mas ele não fala, e a grande mídia na Argentina não fala isso, especialmente no Brasil não chega, quais são os custos, né? Quais são os meios para ele chegar a esse superávit. Entre outras coisas, suspender todo tipo de obra pública na Argentina, inclusive de manutenção de asfalto, de rodovia, para dar um exemplo, assim, mais um monte de coisa. Manutenção de rede de água e esgoto, uma série de manutenção de infraestruturas em gerais que são de responsabilidade do governo, enfim, corte de aposentadorias, né? Então, os governadores chegaram, deram um basta e estão articulando, pressionando seus deputados para impedir que o Milei siga passando a motosserra na população e só ele colhe o benefício de dizer, eu tenho superávit, né? Então a coisa está realmente descambando. E aí, para fechar, semana passada, acho que foi na quinta-feira, se eu não estou equivocado, ele fez uma palestra na Bolsa de Comércio, né, a Bolsa dos Empresários, a principal entidade empresarial da Argentina, e aí ele teve um surto, eu coloquei isso no meu Twitter, nas minhas redes, porque realmente é um negócio assim, um símbolo da crueldade elevado à enésima potência, em que o Congresso tinha acabado de aprovar, acho que foi na quarta-feira, o Congresso, o Senado especificamente, aprovou um aumento para as pensões dos aposentados que é equivalente a 3 quilos de carne. 3 quilos de carne. E aí, na quinta-feira, ele deu essa palestra, e aí, quando ele chegou no assunto, na verdade, praticamente começou falando desse assunto e disse: nós já sabíamos que isso ia acontecer, estávamos monitorando, mas é o seguinte, aí ele começou a rir, ele teve uns. Tá no meu Twitter aí, se tu quiser pegar, Thiago, mostrar que é curtinho. Aqui. Ele simplesmente ele começou a rir, debochando e dizendo que eu aposto 100 mil contra um, que todo mundo sabe o que eu vou fazer. Nós vamos vetar. E ele falou isso com deboche na cara, literalmente sorrindo. Se tiver fácil aí para mostrar, depois eu continuo comentando. Tô achando aqui só o vídeo. Então, e aí, sim, o cara que é capaz de fazer piada, fazer deboche com uma categoria que está, inclusive, além de ser financeiramente sufocada,
uma categoria que teve corte de remédios, de distribuição de remédios para câncer e outras enfermidades, hipertensão, um monte de coisa. Ele cortou a distribuição de remédio praticamente para tudo, deixou só em casos muito específicos lá. Aí a população não tem tratamento, não tem remédio, e ainda tem corte da aposentadoria, e no aumento ridículo, 3 quilos de carne, o cara vai e faz piada debochando, como se ele... tá aí, ó. Apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Apuesto 100.000 a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Cara, não tá puro, como diz o popular aí, né, o Rogério? Não bota normal. Não, é um grau de psicopatia, eu não tenho a menor dúvida que esse cara... E eu tô falando isso, obviamente eu sou leigo, não sou médico, mas conversando Ah, com várias pessoas da Argentina e daqui, pessoas que são psiquiatras, que obviamente não puderam, não fizeram o diagnóstico clínico dele, mas que confirmam que ele tem todos os traços de uma pessoa que sofre de psicopatia. O cara que fazer deboche com esse tipo de situação, gente, só em 2024 registraram mais de 60 pessoas que morreram porque ficaram sem acesso a remédios, né, para câncer. No dia que ele falou, na véspera dessa palestra dele aí, teve uma pessoa relativamente famosa na Argentina, um artista popular que morreu também, porque teve cortado o acesso ao medicamento, um medicamento que era caríssimo, que o governo fornecia, e foi cortado, e morreu. Enfim, é muita doentia, é muito doentia uma pessoa como essa que é capaz de fazer esse tipo de piada como o Milei fez em relação aos aposentados. é.